que a gente estava falando, né, que assim, a cirurgia plástica ela é só uma etapa, né? É uma etapa pequena da transformação e sua, né? Então, assim, a maioria dos pacientes não querem pagar o preço, né? Porque é realmente manter uma dieta balanceada, manter a atividade física rigorosa, tal. Muitos não querem, muitos não conseguem, porque é difícil também, né? A vida corrida, Sim, você realmente conseguir ter uma rotina de alimentação e treino é super sim, complicado. Mas assim, quando me perguntam, pô, o que que você fez? Qual foi a cirurgia que você fez? Eu falei, pô, é igual eu faço em todo mundo, assim, a mesma cirurgia, a abdominoplastia, a mamoplastia, é a cirurgia que eu faço em todos os pacientes, só que uns com dedicação, né, com diminuição de percentual de gordura, tal, conseguem ter um resultado fantástico. E o seu caso é esse, né? Não foi só a cirurgia plástica. Eu fui ali a cereja do bolo, né? Poxa, você veio e fez a bariátrica, depois da bariátrica começou a curtir muito essa coisa de academia, de treino, e começou a intensificar muito o treino. E aí eu sim. vim só para, na verdade, tirar o excesso, a sobra de pele, melhorar uma coisa ou outra, mas fui só ajudei, só ajudei. Foi. Foi um anjinho na minha vida. E é por isso que, assim, eu sempre que as meninas me perguntam sobre cirurgião e tudo mais, eu sempre falo do meu com o maior orgulho, porque, assim, foi uma pessoa importante nesse processo, né? A cirurgia é um pedacinho só, mas ela é um pedaço importante, a gente sabe, porque quando a gente chega no consultório médico, principalmente quando a gente tem a questão da sobra de pele, a gente tem muitas expectativas, né, de como tudo vai ficar. Então, ter um cirurgião que você consiga confiar, que te passe essa segurança de como vai ser e assim, e passar a realidade, né, também, e dizer a verdade para você, não te encher de falsas esperanças. Eu lembro que a gente teve o meu processo, principalmente da mama, foi uma coisa que a gente discutiu bastante, porque eu não queria tirar pele, eu queria colocar prótese, né? E a gente ficou naquela, e você não Sim, me enganou em momento nenhum, não, ó, é assim, não, você me explicou como seria, né? E aí? É isso que você quer? Você está mais não, satisfeita com esse resultado? Então, assim, essa troca, para mim, por isso que eu digo que você realmente foi muito importante, porque, assim, eu sempre tive a verdade da sua parte e por isso que eu acho que eu fiquei tão satisfeita com o resultado, porque eu sabia tudo até onde eu podia chegar, né? E sim. depois eu podia conquistar depois. Mas, por isso que para mim foi muito importante. E eu fico super E o grande lance da plástica, que envolve uma coisa muito subjetiva, que é a expectativa, né? Então, o sim, paciente, muitas vezes, a expectativa está na cabeça dele, né? Mas não é o real que ele vai conseguir alcançar com a cirurgia, né? Então, exatamente. muitas vezes, o paciente tem uma expectativa muito maior do que a cirurgia pode oferecer. E aí que vem a Sim, frustração, né? Porque eu sei que a expectativa do paciente está aqui e a minha cirurgia vai oferecer esse resultado. O que falta para a expectativa chama frustração, sim, que é a expectativa que ele tem com o que eu consigo oferecer com a cirurgia. Então, a consulta médica, né, e aquela coisa bem detalhada de falar real mesmo e mandar real, é que consegue ou diminuir a expectativa ou explicar exatamente para o paciente o que eu vou conseguir oferecer com o tratamento, entendeu? exatamente. Com a cirurgia. Então, é isso que eu tento fazer, né? Mas assim, o grande problema é que todo mundo vem com foto e vem com ideias, vem com as suas fotos, vem com fotos de outros pacientes, mas não tem a mesma dedicação, né? Então, assim, ah, não, eu quero esse corpo. Sim, mas esse corpo não é só tirar pele. Só tirar pele eu faço e faço toda hora. Esse corpo é tirar pele, é alimentar bem, é dormir direito, é se exercitar, é ter alimentação regrada. Então, é muito mais do que uma cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica, ela, poxa, faz realmente resultados muito fantásticos, mas o paciente, poxa, que 80% é o paciente que tem que fazer e Exatamente. 20% acho que sou eu, entendeu? Uhum. Não tem cirurgia plástica milagrosa. A cirurgia plástica melhora muito, né? Lógico, tira o excesso de pele, coisas que você não consegue voltar com nada, nem com academia, nem com nada, você não volta mesmo. A mama com Sim, flacidez ela não volta, o abdômen com flacidez ele não volta. Então, realmente, é exatamente isso. Eu estou ali para tirar a sobra de pele, mas o resto é o paciente. A densidade muscular, o percentual de gordura, tudo é o paciente. Então, não tem jeito. Eu dependo mais do paciente do que ele de mim, é verdade. É isso que as né? pessoas precisavam entender um pouquinho, né? Para diminuir a questão da frustração, as pessoas precisavam entender um pouco mais disso, Sim, porque eu né? vejo muitas vezes as pessoas depositam em mim uma esperança que eu não vou conseguir resolver, entendeu?
Eu vou apenas tirar a sobra de pele, mas o resto, poxa, é muita coisa, é muito mais do que só isso, entendeu? E no Sim. seu caso, você fez cirurgia bariátrica, né? Então, assim, muitos pacientes têm esse questionamento. É uma coisa até interessante você falar quanto tempo depois você operou da cirurgia bariátrica, quantos quilos você perdeu. Acho que isso é interessante para a galera. A minha, eu perdi 42 quilos no total, né? A minha Né? cirurgia plástica, a gente começou o processo, eu comecei a fazer a consulta contigo, tinha um ano de operada, só que eu tive que adiar a cirurgia, né? Então, assim, eu fui Sim, fazer a cirurgia, eu já estava com quase 2 anos de bariátrica. Então, quer é, dizer, eu consegui nesse período realmente reduzir muito meu percentual de gordura e já chegar com um resultado muito melhor na hora da cirurgia plástica. Então, sim, algumas pessoas dizem para mim assim que querem fazer logo correndo, eu digo, eu entendo, porque assim, realmente a gente se olhar e a sobra de pele, lidar com aquilo durante um prazo longo é difícil, não é fácil. sim, Mas eu digo que se você conseguir lidar com isso e esperar um pouco mais e buscar uns resultados primeiro no exercício e melhorar a tua qualidade muscular e tudo mais para depois fazer a plástica, você provavelmente vai ficar muito mais satisfeito com o resultado. Porque sim. você já vai ter uma base legal para depois só realmente tirar o excesso de pele e ver aquele corpo mais legal, né? Ver um resultado muito É, melhor do que você fazer o contrário, né? Correr para fazer a plástica sem nunca ter feito atividade física e aí depois você pega, olha, ué, mas isso aqui não resolveu, aquilo ali não resolveu, lógico que não, né? Então, assim, você vai ter que correr atrás de qualquer jeito. sim, Mas sim. meu prazo foi esse. A primeira plástica foi com 2 anos que eu fiz a primeira. E aí eu fiz separada, né? Eu fiz primeiro a mama e aí depois eu fiz o abdômen. Ah, o abdômen foi depois, né? Achei que tivesse Foi, sido ao contrário. eu fiz a É, mama primeiro. Eu fiz a mama primeiro. Aí depois fiz o abdômen junto com o nariz. isso. Então, é o que eu falo, assim, muitos fazem pergunta, doutor, mas o meu cirurgião bariátrico tem que me liberar, tal. Assim, não é ele ter que liberar, é porque ele é a pessoa que conhece, ele que traçou o plano, né, de perda de peso, quantos quilos o paciente tem que perder, quando que ele vai estabilizar a perda de peso. Então, isso aqui é interessante, né? Então, geralmente, o paciente já vem liberado do cirurgião bariátrico. Tem paciente em torno de um ano e meio, eu diria, para fazer a primeira plástica, que é o tempo que o paciente perde peso, ganha um pouquinho de peso, tem um pouco de reganho e depois estabiliza. Eu Uhum. acho que mais ou menos em torno de um ano e meio, tem pacientes que chegam liberados do seu cirurgião bariátrico com 9 meses, porque realmente teve um resultado fenomenal, mas na grande maioria das vezes eu vejo que um ano e meio é o tempo interessante do paciente ter a perda de peso inicial da cirurgia, ter um reganho normal e estabilizar. E aí a gente começa na cirurgia, né? E uma dúvida muito frequente, todo mundo me pergunta, qual cirurgia fazer primeiro? Poxa, se fizer a mama primeiro, quando puxar o peito cai, quando fizer abdômen, a mama cai. Ou, poxa, não, faz Essa primeiro. pergunta foi feita. Essa pergunta foi bem feita, que algumas pessoas perguntaram sobre isso. Se fizer primeiro a mama e depois fizer o abdômen, se puxa para baixo, o seio vai cair por conta disso. Tem alguns mitos, né, da internet que dizem isso. E no consultório o que eu falo é o seguinte, a cirurgia que você vai fazer primeiro é a que te mais incomoda. Tem paciente que incomoda mais o braço, vai fazer o braço. Vai ficar mais feliz, vai ficar mais contente com a cirurgia. Então, não importa, é a que realmente estiver mais incomodando. Ah, vou fazer a mama primeiro do que o abdômen? Tanto faz, não tem problema. Depois que a mama estiver no lugar, você puxar o abdômen, a mama não vai ficar caída, porque esse é um medo dos pacientes. Não, que você vai puxar e a mama vai ficar olhando para baixo. Não tem nada a ver. A gente não descola o local da mama, a gente descola só na parte Sim. do meio do abdômen, do reto abdominal. Então, quando você faz a tração, a mama permanece onde ela está. Então, é possível fazer a mama primeiro e depois fazer a abdominoplastia sem problema algum. Então, assim, Uhum. eu gosto muito de dividir, assim, mama e fazer separado do abdômen. Ah, mas você faz junto? Faço. Se dá, eu faço até mais junto do que separado, mas eu prefiro fazer separado, porque Sim, o paciente tem uma recuperação melhor. Então, vamos supor, você fez a mama primeiro, você ficou com o abdômen livre para levantar da cama, você tem condições exatamente. de levantar usando o músculo abdominal, você tem condições de fazer coisas super tranquilas sem mexer com os braços. E Uhum. ao contrário, ah não, poxa, eu fiz o abdômen, eu tenho a mama livre, então eu tenho o braço livre, eu posso me puxar numa cama, eu posso me puxar no banheiro, eu posso empurrar. Eu acho muito legal fazer isso de uma forma separada. Mas, assim, Sim. a gente sabe como é que é a vida das pessoas, tem umas férias só, quer fazer, quer recuperar, então eu acabo fazendo muito mama com o abdômen.
mas se deixasse eu escolher, eu faria separado, porque eu acho mais interessante, Eu né? lembro que assim, a minha escolha principalmente foi exatamente baseada nisso que você falou. Eu, como não ia ter ninguém que pudesse ficar me ajudando o tempo todo, eu pensei muito em algo que eu pudesse ter uma liberdade um pouco maior. Né? E eu Sim, acho que o meu trauma, eu não tive trauma em relação ao pós-operatório das cirurgias, nenhuma das duas, para mim foi muito tranquilo mesmo. E eu acho que muito se deu exatamente a isso, eu não ficar tão limitada. Né? Assim, sim. existe uma limitação, as duas exigem uma certa limitação, só que fazendo separado, você realmente tem mais liberdade, foi o que você falou. Então, para mim, eu não tive um trauma, como eu vejo algumas pessoas, porque eu não conseguia me movimentar de jeito nenhum, porque tá presa com o braço, a barriga não pode fazer força, realmente limita muito mais. Então, para mim, realmente foi bem tranquilo. Mas foi o que você disse, tem gente que não tem como, né? Se não tem É, tem como, gente que, poxa, a mãe vem de Minas para ficar com ela, para segurar o filho, pô, tirou férias no emprego, o marido tirou férias, ela não vai conseguir conciliar isso nunca mais na vida. Então ela sim. opta em fazer dessa forma e fica realmente muito mais prostrada, né, no pós-operatório, ter que ter mais ajuda de pessoas o tempo inteiro. Então, é opção, é opção. Caso permita, eu só não faço as duas cirurgias quando uma mama eu sei que vai me dar muito trabalho, vai ser uma mama que vai durar, sei lá, 3 horas, 4 horas, e um abdômen que também vai me dar muito trabalho. Aí eu não acho interessante deixar o paciente numa mesa cirúrgica durante 6 horas. Aí eu realmente faço separado. Mas caso contrário, uma mama tranquila, um abdômen tranquilo, faço direto. Faço muito essa cirurgia junto. Isso também tem muito a ver em relação aos bariátricos, doutora Cris. Assim, existe também a questão de ter uma facilidade em ter uma anemia depois e tudo mais. Então, as cirurgias muito longas também podem prejudicar nesse caso, não é? Sim, a grande maioria dos pacientes que fazem o bypass, né, que é a cirurgia tanto só da redução do estômago quanto a diminuição das alças de Delgado, eles vêm com uma anemia. Então, assim, é muito comum esse paciente ter uma anemia crônica, né? Então, um paciente que tem anemia crônica, passar por uma cirurgia já é um pouco mais complicado. E passar por duas cirurgias, um pós-operatório maior, um sangramento maior, então é mais complicado. Os pacientes que fazem sleeve, que é só a redução do estômago mesmo, o que eu observo é que eles vêm muito melhor, assim, em termos de anemia, né? De repente até perde um pouco menos de peso, mas em termos de anemia e de baixa de vitamina é muito menos. E aí esses pacientes toleram um pouco melhor, né? Mas o mais importante é realmente estar bem de saúde, né? Não tá com anemia, né? Isso dá para controlar com ferro, B12, e aí o cirurgião bariátrico e a equipe dele são os mais indicados para fazer, né? Sim. E, e aí a gente escolher, pô, eu quero fazer duas de uma vez, então de repente vamos fazer a mama com o braço, que é o mesmo repouso, né? Você vai ficar com o braço quieto, então já faz a mama com o braço, faz o abdômen sozinho, faz a coxa sozinho, porque a coxa é uma cirurgia mais complicadinha, mais Uhum. chato, né? Você tem que andar. Então, eu geralmente opto assim, faço mama com braço, abdômen sozinho e coxa sozinho. E quando o paciente pergunta qual começar, né? Doutor, qual que eu começo? A que mais incomoda? Ah, não, mas tudo incomoda igual. Então faz o abdômen. Na minha opinião, acho que é o que requer mais cuidados, porque tem o dreno, então o paciente fica meio nervoso com o dreno. Então acho que o abdômen você já passa por ele e depois fica tudo mais fácil. Essa é a minha sugestão.